Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e agora vamos para a parte 2 da Casa Vista, onde a gente vai mostrar todo o interior da casa. A gente já mostrou a parte externa, os diagramas de cobertura, né? Toda a parte aí de implantação e tudo mais, e agora a gente vai seguir com a parte interna, a gente vai mostrar cômodo a cômodo aqui para vocês. A gente vai iniciar aqui, né, mostrando as imagens da área social da casa. Então a gente tem aqui, né, o acesso de pedestres, né, a garagem para 2 veículos cobertos, a sala de estar, sala de piano, jantar com cozinha americana, já ligado ao gourmet, né, um banho externo, depósito, uma academia, a despensa e área de serviço também com acesso externo e lavabo interno. Então vamos lá. Aqui é a imagem de entrando na casa, né? Como se tivesse acabado de entrar na casa, saindo da porta de acesso de pedestres. A gente olhando aqui um pouco mais para a direita, a gente consegue ver todo o trecho do piano, da sala de estar, da cozinha americana com o jantar ali no fundo também, né? Junto com o gourmet lá mais atrás. Depois, a gente tem uma imagem como se a gente tivesse da TV olhando os fundos e aqui a gente já começa a falar de alguns elementos interessantes, né? Então, duas questões aqui. Os clientes já possuem esse piano, né, de meia cauda. Então, uma coisa muito importante para a gente pensar, imaginar um local correto para ele, a gente achou que o coração da casa seria esse piano, tocar o piano também com vista, né, para tudo isso que a gente tem aqui nessa região tão bonita, que é a região da Serra do Cipó. A gente também tem esse nicho que a gente criou em pedra natural, justamente para colocar o buffet, que vai atender o jantar, um barzinho também para atender estar e jantar, e a adega, que também já é dos clientes, né? Então a gente colocou ela embutida aqui dentro, como se fosse, né, desse armário aqui, justamente para poder guardar os vinhos, né? Poder apreciar os vinhos aí nessa área mais nobre aqui da sala. Depois a gente tem aqui um destaque para essa região que a gente falou anteriormente, onde a gente tem um recuo nesse trecho que é em marcenaria, justamente para ter a pedra natural como destaque aqui. Depois a gente tem a porta de acesso à despensa, já uma torre quente, a bancada da cozinha, né, com armário aéreo e a geladeira que fica entre a parte externa e interna da casa e a ilha aqui, né? Aqui a gente está dando destaque principalmente para as poltronas e para a parte do piano meia cauda. Uma outra imagem, né, mostrando esse é o corredor de acesso à área íntima da casa, aqui é a porta de acesso no padrão Cortem, né, e os outros elementos a gente já explicou nas outras imagens. Né? Aqui é a imagem de quem está apreciando aí um pôr do sol aí na região. E a gente tem aqui a ligação entre a sala de jantar e a cozinha americana. O que é legal aqui, gente? É uma questão aqui que os clientes são do Paraná e eles estavam falando muito dessa pedra que é tão comum no Paraná, né? Que eles chamam de granito Paraná, que a gente pensou em utilizar ele tanto na ilha da cozinha quanto também no espaço gourmet para marcar essas áreas aqui e dar um destaque. A opção foi de um piso em porcelanato acetinado, puxando um pouquinho mais pro bege, com veios bem tímidos assim. A gente tem uma cozinha completa, né, com a geladeira side by side, armários aéreos, torre quente, né, com micro-ondas, forno, máquina de lavar louça, uma cuba bem funda, aquela Morgana de embutir, com uma torneira gourmet também, e o fogão, né, o fogão de indução aqui nesse ponto, onde a gente tem também, né, armários, né, logo abaixo desse fogão. E agora uma vista da cozinha, né, e a ligação dela com o espaço gourmet. Podem notar que a gente tem uma ligação coberta, né, entre a área interna e a área externa da casa. E aqui a gente tem, né, mais um destaque em relação à cozinha americana, com espaço aí de refeições rápidas. E aqui é a imagem de quem está na cozinha, entrando na casa e olhando, né, toda a parte integrada da sala, né? Então pode ver TV, pode ver a vista lá fora, enfim. São elementos aí que a gente consegue trazer, né, a paisagem externa para dentro da própria casa. E aqui a gente tem a parte do espaço gourmet. O pedido dos clientes foi uma churrasqueira grande, né? Tem toda uma churrasqueira bem completa aqui nesse ponto. A gente colocou também uma torneira aqui com uma pia, né, na parte externa, justamente para, enfim, né, lavar um espeto, né? Às vezes tem um apoio na área externa, uma mesa aqui também redonda nessa área externa. Aqui a gente tem um acesso justamente para academia e aqui atrás do espaço gourmet a gente tem um banho externo, é um banho completo, tá, gente? Com chuveiro e tudo mais. A ideia é que eles possam, né, entrar por aqui ou possam receber os amigos também por essa entrada, que vai ser uma entrada de lazer e serviços aqui. Então é bem interessante. E aqui do lado a gente também trabalhou, né, uma escada para dar acesso ao terreno natural, já que é um terreno muito grande, né, 20 mil metros quadrados, então eles vão aproveitar também os percursos dentro desse terreno também.
Aqui uma outra, né, visão, a gente olhando a ligação, né, justamente da área da piscina com o espaço gourmet, acontece um na frente do outro. E ali, né, é como se fosse a estradinha de acesso à casa, vai vir tudo numa cota única, né? Então a gente vai ter um pequeno corte, um pequeno aterro no terreno, mas a gente vai chegar dentro da própria curva de nível. Do lado esquerdo a gente tem uma piscina que tem um spa, um trecho em prainha e um trecho fundo, justamente para estar voltado aqui para a parte frontal do terreno e, né, essa ducha de piso, justamente para eles poderem se refrescar e também aqui onde a gente tem a descida para a parte do terreno natural, né? A gente tem uma pequena escada que liga a casa ao terreno natural aqui. Então ficou bem interessante, é legal que todo mundo aqui está ligado à vista, que é tão bonita aqui para a parte frontal do terreno. A gente pôde visitar o terreno, inclusive, essa semana, então foi muito legal com os clientes. E a gente pôde perceber mesmo cada vez mais potenciais, né? E pôde confirmar várias questões relativas à implantação. Aqui é uma imagem oposta, né? Como se eu tivesse do gourmet, olhando a ligação completa com a casa, então fica bem legal, bem interessante. Essa é uma cuba bem legal que a gente gosta de especificar porque ela tem um fundo, né? Um pouquinho mais reto e normalmente ela tem a válvula que deixa, né? Travar. Então, muitos clientes utilizam até essa cuba da área externa como uma champanheira, uma solução bem legal. Se você quiser a especificação, manda aqui nos comentários para a gente. Aqui a gente já consegue ver um pequeno murinho de escalada que ocorre dentro da academia deles. Vamos mostrar então a vista do churrasqueiro, né? Olhando a vista aí toda da região da Serra do Cipó. E a gente tem aqui o banho externo, né? O banho externo a gente trabalhou o mesmo revestimento de piso e parede, né? Que é um porcelanato rajado. A gente trabalhou uma cuba esculpida em granito branco siena. Esse daqui é um revestimento da Pazinato que a gente utilizou na parte externa, né? E somente uma prateleira, né? Em marcenaria aqui. No 90% do tempo eles vão utilizar somente esse trecho aqui. E a única parte que vai ter umidade vai ser o trecho, né? Do próprio box aqui. E um outro detalhe foi que a gente colocou também, né, um espelho orgânico aqui, né, para trabalhar também essa área aqui, onde a gente tem um revestimento diferente. Aqui é a academia, eles gostam de trabalhar com pesos livres, né? A gente colocou 2 muros de escalada com inclinações diferentes, um grande locker aqui, né, para os mochilões, cordas, gri-gri, né, toda a parte de segurança que é necessária, né, mosquetões, alguns como é que chama que eles falam? Depois eu vou lembrar o nome, mas é para fazer o treinamento, né, dos dedos, né? Então eles utilizam, né, essas agarras e tudo mais, então é interessante. E aqui é a área de serviço, uma área de serviço bem basicona mesmo, a gente trabalhou, né, o revestimento na parede, aqui é a parte, né, de ter uma máquina lave-seca, de ter um tanque, né, armário na parte inferior, um armário maior aqui, né, ao lado esquerdo para colocar baldes, vassouras e tudo mais, e o armário aéreo, então uma área de serviço assim bem ampla, mas bem básica. E aqui é o lavabo interno, né, que fica justamente ligado àquela porção, né, da entrada da casa, que a gente também trabalhou um papel de parede nas paredes laterais, a gente trabalhou um revestimento que a gente gosta muito da Pazinato na parede dos fundos, e a gente colocou também um espelho aqui orgânico, né, e novamente, né, trabalhando com uma pedra, né, um pouco mais clara, justamente para ter uma cuba esculpida e somente uma prateleira na parte inferior. E aqui a janela, né, para ventilação e iluminação natural desse cômodo também. E aqui a gente vai partir justamente para onde a gente dá a quebrada no terreno, a gente vai para a área dos quartos, né, onde a gente vai ter um home office, 2 suítes gêmeas e a suíte master ocorrendo aqui por último. Então, estamos aqui na sala de estar e vamos ter o acesso aqui ao corredor. O que é interessante desse corredor? Não é um corredor enclausurado, né? Lembrando que no fundo aqui do terreno a gente tem uma reserva legal, então eles não vão ter vizinhos, né? Justamente para essa parte. Então é interessante, né? A gente deixou esse corredor totalmente transparente e para cá a gente fez o fechamento, logicamente, né? Aquele trecho que a gente vai trabalhar ou um paisagismo mais ornamental, né? Ou uma árvore, enfim, esse vazio que a gente criou aqui na quebra entre a área íntima e social. A gente tem, né, o corredor totalmente envidraçado para a gente acessar, né? Primeiro o home office, depois a suíte gêmeas e por fim a suíte master. Virando um pouquinho mais, né? A gente está chegando aqui na área do home office, então home office com espaço para 2 pessoas poderem trabalhar, um sofá-cama que pode servir como uma cama de hóspedes, né?
Aqui, né, são os instrumentos musicais, né, dos proprietários, então a gente também teve esse cuidado de pensar, né, de trazer. Hoje em dia eles têm esses ambientes, né, de academia, escalada, armazenamento de equipamentos de escalada, né, os instrumentos musicais todos num único ambiente juntamente com o escritório. E agora, né, a gente consegue ter uma separação maior entre eles. E aí, essa daqui é a primeira suíte, a gente está olhando como se fosse da varanda para dentro, uma suíte bem básica, né, cama queen size, duas mini cômodas, né, uma vista oposta. A gente quis trabalhar na região dos quartos todas as esquadrias na cor café e também os brises, né, os brises em alumínio, também na cor café, né, mimetizando isso juntamente com toda a porção, né, da esquadria de vidro também, de alumínio e vidro. Depois, né, esse aqui é um banheiro que vai ser gêmeo ao outro. A gente trabalhou um revestimento um pouquinho mais brick aqui, né, nessa parte interna e quis trabalhar ele de forma mais monolítica, né, o mesmo porcelanato de piso ser o mesmo porcelanato das paredes. Trabalhamos novamente o granito branco siena, né, com cubo esculpida e uma marcenaria no padrão madeira, né, MDF padrão madeira, em toda a parte aí do armário. E aí, vamos para outra suíte, é a mesma coisa, tá, gente? Só que a gente utilizou outros móveis, né, justamente para dar um outro estilo aqui, mas novamente duas mini cômodas, uma cama queen size, e a gente tem um pequeno closet, né, para esse quarto, então acaba que não tem armário, né, nessa região, aqui é a ligação com a varanda e o mesmo banheiro, né, da mesma maneira ocorrendo aqui. E depois vamos para a parte da Suite Master, né? Aqui é a imagem central, né, da Suite Master, logo que você adentra, né, ela. Então é bom que tem uma abertura em esquina aqui para a Suite Master, consegue ver tanto a parte do Parque da Serra do Cipó quanto a Pedreira. Aqui a gente tem as duas mini cômodas, a cama king size no caso, existe espaço para um recamier, a gente também quis trabalhar um tapete aqui no chão. A parte toda, né, de cabeceira estofada. Então a gente gostou bastante da solução, achou bem legal e é interessante também essa questão do brise, né, de alumínio, né, na cor café, justamente para ajudar, né, a filtrar um pouco mais da luz aí no quarto. Depois a gente vai entrar na parte, né, como se eu estivesse da varanda, né, entrando no quarto. Então a gente tem outros elementos aí, né, a gente trabalha um espelho, uma escultura de parede também. E aqui seria a suíte master, onde a gente vai ter duas cubas, mesmo padrão, tá? Granito branco siena, cuba esculpida. Não é aquela cuba esculpida com válvula escondida, é com a válvula central, então não é difícil de limpar, né? A gente sempre faz nesse padrão aqui no escritório. A gente tem aqui um espelho, né, solto também, e a gente quis trabalhar de forma mais monolítica com um revestimento de parede e piso idênticos. Vamos lá aqui é a entrada da casa, então é interessante o que, né? Aqui a gente tem um pequeno talude, né, para que a gente faz o corte, né, para instalar a casa, e depois o terreno volta a descer, então a gente tem o acesso de veículos e pedestres aqui. Aqui seria um acesso de lazer, né? E aqui seria o acesso de pedestres mesmo, né, o acesso social da casa. Então é interessante isso, porque, e além disso, atrás dessa parede de pedra que eu estou com o mouse, a gente tem uma escada de marinheiro para dar acesso ao terraço, né, na parte superior da casa, que também foi um pedido dos clientes, né, ter um terraço visitável, então a gente optou pela laje plana impermeabilizada por isso. É uma outra imagem aqui interna, a gente consegue ver a porta de acesso à área de serviço ocorrendo nesse ponto. E aqui é a porta no padrão Cortem, onde a gente tem, né, o puxador aqui dela, né, então ela abre uma grande porta pivotante aqui para dar acesso à área interna da casa, né, na área que a gente já viu. Aqui no fundo a gente também trabalhou o mesmo muxarabe, né, que a gente trabalhou aqui nesse portão de acesso à área de lazer, né, e serviço, então a gente quis também trabalhar o mesmo muxarabe justamente para dar privacidade à área do corredor ali do fundo, que logicamente vai receber um paisagismo, né, mais ornamental e vai estar mais bem trabalhado. E aqui a gente consegue ver lá no fundo, né, como se fosse a piscina. A gente fez alguns caminhos, né, alguns percursos de terra aqui mesmo, no terreno todo. E aí a gente quis trabalhar, né, como se fosse um grande paredão de pedra contendo, né, o terreno que cai, para a gente colocar um banco, né, e também essa parte do fire pit, né, o do docheiro, né, ocorrendo aqui num trecho aqui do terreno, né, a gente pensou que poderia ficar legal e também foi um pedido especial deles. Né, e essa aqui é a imagem final. Espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto do escritório. A gente ficou muito feliz com o resultado, os clientes também gostaram muito e a gente agora, né, depois da visita ao terreno, vai verificar, né,
se as questões relativas à implantação estão corretas para a gente seguir para as próximas etapas, tá bom? Mas é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e também se inscrever no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Muito obrigado.